quero compartilhar um texto com vocês de algo que o Senhor falou no meu coração há muitos anos atrás. E olha, faz tempo, hein? E hoje, conversando com o pastor Frank, lá da Batista Betel, nós estávamos recordando disso, porque foi algo que o Senhor ministrou no nosso coração há muito tempo lá atrás. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 8. Atos, capítulo 9, versículo 8. Versículo 8 diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque tudo pertence ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas, a tua igreja, o teu povo, a tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Relendo o texto hoje, mandei uma mensagem para o pastor Frank lá e falei: olha a palavra que eu vou ministrar hoje. E ele lembrou-se da nossa conversa de alguns anos atrás. Isso tem algo que é atraente na nossa vida. Primeiro, na vida de vocês enquanto jovens, adolescentes, são descobertas. São coisas que vocês vão começar a fazer e vão começar a descobrir. Algumas vão direcionar a vida de vocês, algumas descobertas, algumas coisas que vocês vão ver, algumas coisas que vocês vão enxergar, vai direcionar a vida de vocês. Outras vai passar ali pelo coração de vocês, pela mente, mas talvez não crie morada. Quem é que lembra da primeira vez que viu o mar? Quem é que já viu o mar? Quem lembra da primeira vez? Eu lembro da minha primeira vez que eu vi o mar. Acho que 10 minutos lá dentro, já tinham 2 me tirando já com cãibra. Foi em Ubatuba. Eu tinha 15 anos. Então você vai lá e essas coisas, elas vão te tocando. Existe algo chamado de emparelhamento, que às vezes quando você ouve uma música, ou existe algum acontecimento, e automaticamente aquela música ou aquele acontecimento te liga a um determinado momento. E eu me lembro, tem uma música que toca, uma música muito antiga, que me faz lembrar da minha primeira vez que eu fui na praia. Para mim foi algo que eu vi o mar. O enxergar aquilo pela primeira vez, para mim assim foi muito, sei lá, sabe, não tem como explicar. Eu fiquei maravilhado, até porque na época, como nunca tinha visto, eu me lembro de um momento que nós estávamos andando assim nas pedras e nós vimos, acho que isso deve ser raro ver, eu não sei se é algo comum de ver, nós vimos uma tartaruga marinha no lugar onde nós estávamos. E aí nós estávamos em um grupo de jovens assim, nós vimos aquilo, deixou a gente com a milhão. E eu pega a máquina, tira foto, porque não era celular ainda, tira foto, e não dava tempo, ela afundava. E essas descobertas, esse enxergar coisas novas, é necessário para a minha vida, é necessário para a sua vida. O vivenciar coisas diferentes. Quando você faz uma viagem, quando você pisa numa faculdade pela primeira vez, e aí tem aquela monte de coisa, principalmente na faculdade, as pessoas falando um monte de coisa. Olha lá, se você é cristão, vão falar assim para você: vai desviar, toma cuidado, né? Não é isso que o pessoal fala? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, o pessoal saiu para comer, e aí eles falaram assim, eu andava com um grupo, mas imagina eu já, 30 e poucos anos já, e eu era o mais velho da turma, né? O pessoal tudo 20 e poucos, e eu pro meio. E um dia nós fomos sair para comer, e tinha o grupo com que eu andava,
E aí eles foram numa lanchonete e não tinha o que nós queríamos lá. E aí eles falaram assim, ó, só sobrou tal bar para ir. Aí eles olharam para mim e falaram assim, eles me chamavam de seu Tom. O senhor vai, seu Tom? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô com fome, é lógico que eu vou, por que eu não vou? E criou-se aquele negócio de, eu não vou poder ir lá. E era uma coisa toda nova. E essas coisas elas ficam marcadas, porque você começa a enxergar, você enxerga pessoas. Você olha e você começa a identificar situações, coisas que você nunca viu. O conhecer pessoas também é assim. O fazer novas amizades é assim. O conhecer gente. Eu gosto muito de pessoas, eu sou muito movido a ser humano. E o conhecer gente, para mim é algo fantástico. Eu me lembro que na época da escola, eu gostava, quando começava o ano, eu queria chegar na classe onde eu não conhecesse as pessoas, porque eu criava na minha mente que até o final do ano eu teria novas amizades, novas pessoas que eu iria conhecer. No ano quando eu tinha 19 anos, em 2001, eu mudei de cidade, cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém. Isso para mim era fantástico. Você criar um sonho na sua mente, de repente você chegar lá e enxergar aquilo, é muito mais daquilo que eu imaginava. E talvez você já passou por essas questões de ver gente, de conhecer, de se identificar, de olhar, faculdade, trabalho, primeiro trabalho. Quem aqui está no primeiro trabalho que encontrou? Tem alguém aqui assim? E aquele primeiro trabalho que você chega, assim você enxerga ambiente, você olha, se for um escritório, aquele ali vai ser meu amigo de trabalho, meu companheiro, minha companheira. Essas coisas que vão acontecendo, que nós vamos enxergando no decorrer da nossa vida, elas nos marcam. E lendo um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo, conhecendo, nós vamos ver um homem ali, antes ele chamava Saulo, com muitas experiências nesse sentido. De viagens, de conhecer pessoas, de experiências. E isso é muito marcante na vida de Saulo, porque se você ler um pouco alguns escritos dele, você vai ver ele mencionando algumas situações, alguns lugares onde ele encontrou, alguns lugares onde ele passou. Há quem diga que Saulo tinha dupla cidadania. Eu acredito. Um homem de respeito, ou um jovem de respeito, com uma juventude marcada, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, uma juventude marcada pela sua religiosidade. Há textos que comprovam isso. Mas Saulo é assim, mas tem algo, de tudo aquilo que Saulo enxergou, tem algo que você precisa guardar no seu coração, e guarda aí no seu coração algo assim. Está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A Bíblia diz assim, que um dia Deus, ele levantou um profeta chamado Samuel. E esse profeta ele foi até uma tribo, porque ele iria ungir um rei. E ele chega na casa de um homem, e na casa desse homem ele vai escolher ali alguém que seria o próximo rei de Israel. E é muito legal essa passagem, porque o profeta é o profeta Samuel, um homem da quem Deus disse que a palavra dele não cairia por terra, um homem chamado na sua infância para o ministério profético, um homem cheio do Espírito Santo, encarregado pelo próprio Deus de ir lá e ungir um novo líder para a nação. E quando o profeta Samuel chega no local onde ele vai escolher um rei, ou ver quem era o rei que Deus havia escolhido, a Bíblia diz assim, que aparece um homem ali, um jovem, e na hora que Samuel bate os olhos nele, fala assim, olha, certamente esse é o que Deus escolheu. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, deixa claro algo que nós precisamos carregar no nosso coração, a respeito de enxergar. Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, eu não escolhi esse. Não atente para aquilo que está diante dos seus olhos, porque o homem vê, enxerga o que está diante dos olhos,
mas o Senhor, Deus, Ele olha para o coração. Mas algo que está claro nesse texto é que nós olhamos o que está diante dos nossos olhos. Por isso nós nos maravilhamos com tantas coisas e nos assustamos com outras. Vai muito do direcionamento que você dá para você mesmo quando você chega em algum lugar, da expectativa que você cria. Samuel chega numa casa esperando ungir um rei, ele cria talvez um mundo na cabeça dele. Olha, a nação precisa de um rei. E aí chega lá um jovem forte, bonito. Samuel olha para ele e fala assim: certamente é esse, mas não era. O enxergar do homem é um enxergar daquilo que está diante dos olhos. O que eu vejo, o que você vê de mim, é o que você está vendo agora. O que quem está em casa está vendo é o que eu sou agora. O que nós enxergamos, segundo as Escrituras, é aquilo que está diante dos nossos olhos. É o que Deus fala para Samuel. Eu fico pensando numa imagem de um Deus que é Pai. Eu fico imaginando um Deus que teria descido a mão do alto céus assim, pegado na orelha de Samuel, torcido e falado assim: você não aprendeu nada, eu te chamei como criança, e agora você já está aí todo correndo, já escolhendo o primeiro que você viu. O homem enxerga o que está diante dos olhos. Guarda isso, porque agora nós vamos entrar um pouquinho na vida de Paulo. A Bíblia diz assim que esse homem que nós chamamos de Paulo, o nome dele era Saulo. Diga assim comigo: Saulo. O nome dele era Saulo. E nós falamos Paulo de Tarso. Tarso não é um sobrenome, né? Ele era da cidade de Tarso. E a Bíblia diz assim, a Bíblia nos ensina, nesse texto que nós lemos, sobre um acontecimento marcante na vida desse jovem chamado Saulo. Mas eu quero que você aí traga a sua mente, e nós vamos falar um pouquinho de quem era Saulo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14. É o próprio Paulo falando a respeito dele mesmo. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz. Olha só o que Paulo está falando a respeito dele mesmo, escrevendo, documentando. Ele diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E nesse versículo nós aprendemos uma coisa. Paulo está falando assim para aquelas pessoas: olha, na minha nação, no meu povo, no lugar onde eu vivia, na minha família, na minha casa, no meio dos meus amigos, eu me avantajava em muito a respeito da minha religião. Salmo, isso aqui não é questão de orgulho, é você entender a posição que você ocupa. Quem aqui, seja sincero, se considera uma pessoa inteligente? Se considera: eu sou inteligente. Não há problema nisso, porque o Senhor é que te capacita. Quem aqui sabe que tem aptidões em algumas áreas, que é melhor em alguma? Todo mundo tem algo, você tem algo que você é bom, que o Senhor te criou. Paulo, ele deixa claro assim: olha, eu me avantajava em muito, eu estava acima de muitos jovens da minha idade, no que diz respeito ao judaísmo, ao conhecimento. E para ele falar isso, jovem, entenda que um jovem judeu, ele tinha muito conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento, da Torá. Para um jovem chegar e falar assim: olha, eu estava acima deles, ele tinha muita convicção de que ele era extremamente religioso. E ele fala ali que ele era zeloso. E ele fala assim: eu era zeloso na tradição dos meus pais. E o que eu vejo ali é que, além de Paulo ser
um homem religioso na sua juventude, quando ele diz assim que eu era extremamente zeloso na tradição dos meus pais, quando ele diz isso, ele deveria ser um filho que dava muito orgulho. Porque que pai que não gosta de ensinar algo para o filho e ver o filho se empenhar em fazer aquilo que aprendeu? E talvez esse seja muito das nossas discussões enquanto jovem. Meu pai só quer que eu faça as coisas que ele manda. Não é, ele quer que eu faça as coisas do jeito dele. Saulo ou Paulo, ele tinha isso como algo bom para ele. Olha, eu era extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Tudo que os meus pais ensinaram, eu fazia. Então Paulo, ele exalta, ele fala dessa condição de ser um jovem bom. Mas há um outro texto, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, eu vou ler também com vocês. 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo falando dele mesmo. Parece contraditório um jovem falar assim: olha, eu era extremamente religioso, obediente aos meus pais, e depois no outro momento falar assim: eu era blasfemo, insolente, ou extremamente violento, perseguidor. Saulo, ele faz esse comentário a respeito de si mesmo. E só para você entender então quem era esse jovem, esse homem chamado Saulo, a Bíblia diz assim que quando Estevão foi apedrejado, a roupa do morto, aquele homem que tinha sido assassinado, foi tirada e colocada aos pés de Saulo. Imagina mais ou menos assim. Imagina vocês aqui no meio desses jovens. Aí aparece alguém na porta e precisa entregar alguma coisa para o líder. Alguém de vocês vai lá, pega e vem no pastor Guilherme, porque vocês reconhecem a autoridade dele. Então, naquele contexto, se você tem uma multidão apedrejando alguém, esse alguém morre e a roupa dele é levada para Saulo, é porque Saulo já era visto como alguém de destaque, um jovem de destaque. E ele deixa isso muito claro na vida dele. Então, jovem, guarda no seu coração. O homem enxerga o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E quando nós olhamos para a vida de Saulo, nós vemos que o que estava diante dos olhos, era um homem extremamente religioso, obediente aos pais, um bom filho, em destaque na sua época, no meio da juventude. Mas quando ele também vai falar de si mesmo, ele fala: mas eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era um insolente. E um dia esse jovem tão cheio de conflito, tão cheio de coisas dentro dele, ele toma uma decisão. Por causa do zelo religioso dele, ele resolve ir perseguir os cristãos. E a Bíblia diz assim que num determinado momento daquele caminho, ele tinha ordem, ele foi comissionado para aquilo, ele ia matar as pessoas, ele ia prender. Num determinado momento ele está a caminho, uma luz aparece do nada. Nós gostamos de falar assim: Paulo caiu do cavalo, mas o texto fala só que ele caiu em terra. Já falei muito isso. Ele caiu em terra. E aí ele ouviu uma voz. O texto de Atos capítulo 9 diz que ele ouviu uma voz. E essa voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ao que Saulo responde, quando Saulo escuta essa voz, Saulo responde assim: mas quem é tu, Senhor? A voz diz assim: eu sou Jesus a quem você persegue. E aqui Jesus entra na história. A Bíblia diz assim que ele ficou no chão, e naquele exato momento ele ficou cego. E é legal o texto quando fala: ele abriu os olhos e não enxergava nada.
Porque o fato de ele abrir os olhos, de fato mostra que ele não enxergava. Criou-se como escamas nos olhos dele. E a Bíblia diz assim, que dali ele foi tirado, levado para uma casa, e ali ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mais para frente o texto fala que ele ficou orando. Mas eu quero refletir com você algo. Porque talvez, jovem, você se identifica com um Saulo na sua área extremamente religiosa. Você é um bom filho. Você é zeloso, você tenta cumprir os protocolos, fazer as coisas da maneira correta. Mas talvez você entende que você não é isso. É alguém que fala palavrão, é blasfemo, não acredita mais, eu não acredito mais em Deus, que zomba, que faz piada com coisas sagradas. E talvez você é assim. Assim como Saulo, num determinado momento ele disse: eu fui blasfemo, eu fui perseguidor. E quando Paulo ele fica cego, e ainda chamava Saulo, eu gosto de pensar a respeito de algo que acontece com cada um de nós. Sabe lá quando você vai para o seu quarto, você apaga a luz e você fecha a porta, talvez não seja nessa ordem, e aí você está lá sozinho, e antes de dormir você fecha seus olhos, você já não está enxergando nada, e a sua mente viaja, você começa a refletir, pensar naquilo que você fez durante o dia, se você não tiver com muito sono e deitar e dormir, mas aquilo que você fez durante o dia, você começa a pensar naquilo que você poderia ter feito, você começa a pensar naquela resposta que você deu, você começa a pensar naquilo que você disse que não faria, mas fez, ou naquilo que você disse que faria, mas não fez. Eu gosto de pensar que enquanto Paulo estava cego, só tinha um lugar que ele conseguia enxergar, que era dentro de si. Saulo ele fica 3 dias olhando para dentro de si, porque o que ele via fora era uma igreja que ele queria perseguir, era um homem religioso que precisava manter a aparência. Mas quando Paulo fica cego, ele começa a olhar para dentro de si, porque agora aquele homem imponente, que estava lá, que todo mundo matava, ia lá falar para ele: olha, Saulo, eu matei, está aqui. Agora aquele homem está cego, numa casa de um desconhecido, ajoelhado, sem comer, sem beber, extremamente fragilizado. Porque encontros com Jesus, jovem, nos coloca assim nessa situação de olhar para dentro de nós, de olhar no nosso interior, de ver, mergulhar no nosso íntimo e nos enxergar quem nós somos na realidade. Aquela máscara deixa de existir, aquela aparência errada deixa de existir. Se Paulo, se ele era um conhecedor verdadeiro da palavra, quem sabe ele se lembrou do texto que nós lemos, porque ele era um conhecedor da palavra do Antigo Testamento, que o Senhor olhava para o coração, e de repente agora ele de olhos fechados, num lugar, acredito eu, com medo. Ele não conhecia. Imagina, um jovem que saiu para perseguir um cristão, e agora é hospedado na casa de um cristão cego. E aí eu imagino um Saulo mergulhando para dentro de si mesmo, autorreflexão, olhando quem ele era, olhando a pessoa que ele tinha se tornado, o que ele havia feito em nome de uma verdade que ele acreditava, matado pessoas, perseguido, se revoltado. O que você enxerga, jovem, quando você olha para dentro de você?
Quem é o Andrei de verdade? Quem é o Gustavo de verdade? Quem que é o Leandro de verdade? Quem é o Guilherme de verdade? Quem é a Rebeca de verdade? Quem somos nós quando nós fechamos os nossos olhos e olhamos para dentro de nós, lá no íntimo do nosso coração? Aquele lugar que só Deus conhece, aquele lugar que só o Senhor pode sondar, mas que você olha lá e você vê, você enxerga alguma coisa. Quem é você? Eu não vou perguntar quem é você quando ninguém está vendo. Quem é você quando está olhando para dentro de você? Quem é você quando chega em casa? Quem é você enquanto filho? Qual a imagem que você tem de si mesmo como filho, como namorado, como namorada, como amigo? A Bíblia diz assim que Davi, me fugiu o nome da memória de um de seus filhos, o que roubava o coração das pessoas. Alguém que ficava ali sondando as pessoas, maquinando o mal, roubando o coração. Quem é você? Quando você se encontra lá dentro de si, o que você vê? Encontrar-se com Jesus nos leva a esses embates, a essas reflexões, porque o Senhor, Ele mostra as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Jovem, você não precisa ser forte o tempo todo, ninguém precisa, mas nós precisamos entender que encontrar-se com Jesus é encontrar-se com o nosso interior, é olhar para dentro de nós. Chegou um determinado momento na vida de João Batista que ele disse assim: olha, importa que o Senhor cresça e eu diminua. À medida que você cria intimidade com esse Jesus, jovem, você se encontra e você entende quem você é. Você entende sim os seus dons, os seus potenciais, mas você entende também as suas mazelas, as suas fraquezas. E quando Jesus, Ele encontra-se com Saulo no momento oportuno, poderia ter encontrado em qualquer momento, mas tudo tem um momento certo. Por que que Jesus permitiu que tanta coisa acontecesse? Tudo tem o seu tempo certo. Pode ser o tempo de você ouvir a palavra hoje, o Senhor está se encontrando com você hoje. E talvez você não vai sair daqui cego, mas é necessário que você saia daqui olhando para dentro de você, ou olhe para dentro de você agora. E comece a ver como você se enxerga, quem é você. Quem é você dentro do seu coração? Por isso o tema da mensagem, um olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro de nós. É lá que mora a nossa sinceridade, é lá que mora a nossa esperança, a nossa fé ou a nossa falsidade, é lá dentro. E aí Jesus, Ele permite isso acontece. Saulo fica cego, fica ali, vai para a casa de um desconhecido de Saulo. E Saulo fica ali agora. O texto diz assim que ele ficou orando, sem comer, sem beber, num quarto fechado. Muito, mas muito provavelmente pensando na sua vida até aquele exato momento. E agora o que seria dali para frente? Como seria a vida dele dali para frente? E a vergonha? Ele tinha se apresentado na frente dos líderes e agora, cumprindo um propósito, ia sair, ia destruir pessoas, matar pessoas, prender pessoas. E agora, ele está ali, cego, sem saber que ia voltar a enxergar, com a voz de Jesus ainda ecoando na sua cabeça: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele lembrando de tudo que ele aprendeu sobre religião, o quanto ele era zeloso, e agora o próprio Senhor Jesus, que ele estava perseguindo os seguidores, agora tinha falado com ele, ele sabia. Saulo não era louco. Eu não gosto quando as pessoas falam assim: fulano
lavagem cerebral. Você não é louco. Se Jesus está falando no seu coração, isso não é loucura. Você não rasga dinheiro, ou alguém que rasga dinheiro? Você não é louco. Essa voz que toca o seu coração, que te incomoda, que fala: filho, volta, filha, volta, olha para dentro de você. É mais do que a voz da sua consciência, amada. É o Senhor ministrando no seu coração e te chamando para uma vida nova, para uma vida diferente. E aí a Bíblia diz assim, que Saulo estava nessa casa. E aí o Senhor Jesus foi lá, numa visão, aparece para um homem chamado Ananias. Esse homem questiona, porque Jesus aparece para ele e fala assim: olha, Saulo está numa casa, você vai lá, você vai assim, 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 assim. A primeira coisa que Ananias fala é: mas Saulo? Nós ficamos sabendo, Ananias, o texto fala isso, Ananias fala isso para Jesus. Mas nós ficamos sabendo que Saulo é aquele um que sai para perseguir, para matar. E o Senhor está mandando eu ir lá. Jesus fala assim: ele vai ser para mim um vaso escolhido. Saulo então está sentado, está lá num canto, num lugar na casa. Ananias chega, e o texto de Atos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Logo em seguida o texto diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. Saulo não sabia que isso ia acontecer. Era tudo novo para ele. Saulo fica cego, depois de 3 dias volta a enxergar. E Saulo agora renasce como um novo homem. Nada do passado de Paulo foi ignorado. Quando ele vai escrever as cartas, ele sempre menciona quem ele foi, mas ele sempre acrescenta que a misericórdia do Senhor, a graça salvadora de Jesus o alcançou. E ele fala assim: um gerado fora do tempo. Sabe, jovem, tantos pensamentos que as pessoas têm a seu respeito, não é a forma que Deus te vê. O Senhor te vê de uma forma diferente. Isso que você está aí guardando no seu coração, aí no íntimo do seu coração, o Senhor sabe o que é. Talvez você não quer falar para ninguém, mas o Senhor sabe. Isso é algo que precisa ser trabalhado. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor arrancar suas escamas. Deixa o Senhor arrancar sua casca. Deixa o Senhor mudar a sua história. Chega de orgulho. Chega de medo. É tempo de deixar o Senhor mudar a sua história. Se existe algo dentro de você que precisa ser transformado, é tempo de deixar o Senhor tocar a sua vida, para que você se levante como um novo homem, como uma nova mulher, como um novo jovem, transformado, redimido, restaurado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Queridos, pode sentar rapidinho, quero dar uma palavrinha junto com vocês, rapidinho. Glória a Deus. Rapidinho, nós vamos projetar aí os avisos. O Gu está indo lá, filho? Os avisos da conferência. Rapidinho. Glória a Deus. Você que está em casa aí, nós estamos sentindo sentimos só a falta aqui. Amém? Olha lá, nós vamos ter a nossa conferência agora de 4 a 7 de setembro. E vai ser demais, querido. Nós vamos estar aqui ministrando algo. O Senhor já tem trabalhado. Eu comentei, eu e o Hélio conversamos. Nós poderíamos projetar nossa conversa no WhatsApp aqui. E vai dar pregação, né, Hélio? Aquilo lá. Deu ministração, deu pregação, eu acredito. Vai ser algo poderoso. A próxima dos pastores, o pastor Elias, o pastor Paulo André, o pastor David. Vocês vão dar muita risada com o pastor David. Ele é americano, vocês vão falar assim. Eles falam assim: boa noite, igreja, glória a Deus. Saudar os irmãos com paz do Senhor. Vocês vão rachar, mas é um homem de Deus que traz
todas as vezes que eu vi ministrar, é algo do coração de Deus. Então você já cria expectativa no seu coração, amém? Posso ouvir um amém aí ou não? Glória a Deus. Agora eu quero falar do cachorro quente, pode acender aí. Rafa, por favor. Quem aqui já pegou um carnê? Levante sua mão. Quem ainda não comprou o cachorro quente? Só aqui dá para nós vendermos 30 cachorro quente. Cadê a Kessia? Tá lá? Tá os carnês aí? Você quer pegar um carnê, é o valor de R$5. E deixa eu falar algo para você, irmão abençoado que está em casa assistindo, ou que vai assistir depois. Se Deus tocar lá no íntimo do seu coração, você quiser fazer uma oferta, ajudar com qualquer coisa, nós ganhamos 10 quilos de salsicha. Na sexta-feira, o irmão muito abençoado da nossa igreja, eu já estava chegando no trabalho, era 6:50 da manhã, ele me ligou, falou assim: pastor, eu senti no meu coração e eu quero ofertar 10 quilos de salsicha, dá? Eu falei: meu Deus, lógico que dá, irmão, glória a Deus, aleluia. Já comecei a trabalhar chorando, porque tudo isso Deus ele está trabalhando em prol a isso, amém? E agora nós temos que entrar com uma uniformidade. O que é? É juntarmos os braços agora, fazer lá a célula, a noite do cachorro quente, sei lá. Mas o jantar de cachorro quente é algo que eu já vendi 2 carnês e não compramos nenhum ainda, né, Lê? Vendemos 2, a Lê tem 1, vendemos 3 carnês, então são 30 cachorro quente que nós vendemos já. E eu acredito que nós vamos vender mais. Então você oferecer, Deus já vai preparar a pessoa para comprar. Posso ouvir um amém? Então só basta você pegar o seu carnê, oferecer para alguém, e eu tenho certeza que nós vamos bater a meta aí de 500 cachorro quentes para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Amanhã às 9:30 nós temos curso de teologia. Você que quer aprender mais da palavra de Deus, às 9:30 lá na igreja da Santa Clara. Nós temos culto aqui às 17 e às 9:30. E eu tenho certeza, querido, que se você for, tudo aquilo que você aprende, você pode não colocar em prática na segunda-feira, mas quando você precisar, você vai ter o conhecimento já dentro de você, porque tudo que nós aprendemos, nós vamos ter a oportunidade de colocar em prova. Então, há um texto, Mateus, da semente, que ouvindo nós a semente e não guardando, o maligno vem e rouba aquilo. Então nós temos que ouvir, guardar o nosso coração, para que quando Satanás ele querer tentar contra a nossa vida, porque ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque está se levantando uma juventude de princípios na palavra de Deus, amém? Ergue sua mão direita assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê paz. Vai na paz, em nome de Jesus, aonde você for, seja abençoado, em nome de Jesus.